Boa noite, paz seja convosco, amém? Vamos ler em Daniel, capítulo 1. Antes de ler a palavra de Deus, eu vou falar para vocês que hoje eu vou dividir uma palavra, um testemunho, que desde que o pastor, quando passou a palavra para mim hoje, o Espírito Santo me falou: você vai falar sobre o milagre urgente que eu realizei na sua vida. Eu falei, mas, meu Deus, eu já falei umas vezes esse testemunho na igreja, e eu nem me toquei que era um milagre urgente. O Espírito Santo que falou para mim, não, você vai falar. E eu fiquei. As pessoas já ouviram esse testemunho, o que eu vou falar? Aí, ontem, ele me passou a mensagem de Daniel, e eu vou falar da palavra de Deus, e vou passar também, falar sobre o milagre urgente que o Senhor realizou na minha vida, amém? Glória a Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que as 10 também fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outro nome, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, o de Misael o de Mesaque e o de Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do rei e as iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores,
e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, ele lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a sabedoria em todas as letras e a inteligência. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler o 19. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do reinado do rei Ciro. Amém? Então aqui fala de 4 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E a Daniel, e de Daniel, os 3 jovens, porque esses 3 jovens, eles andavam na presença do rei, eles faziam tudo, porque eles eram muito inteligentes, e o rei, ele sempre estava na presença desses jovens, né? Mas esses jovens, o que eles tinham de diferente dos outros jovens? Eles tinham a bênção do Senhor que era com eles. Por quê? Porque eles obedeciam ao Pai. Então, aqui fica também uma lição para nós, que nós devemos estar na presença do Senhor. Nós não podemos trocar a casa de Deus por nada. Às vezes, chega uma visita na nossa casa, bem na hora da gente ir para a igreja, não é verdade? E nós sabemos que isso... Quem manda essa visita vir na nossa casa esse horário? A gente já sabe quem manda, né? Aí um dia você não vai. Aí eu não vou, né? Vou dar atenção para minha visita. Eu nunca vejo minha visita, deixa eu dar atenção. Tá bom. Aí ele fala assim, opa, deu certo. Segunda vez. Passa um pouquinho, aparece mais alguém na hora errada. Hora da gente ir para o culto é uma hora errada para receber visitas, não é verdade? Também aprendi isso com a minha pastora. Aí a gente vai ficar em casa? Não, não pode. Por quê? Porque a gente não pode dar lado para o inimigo. A gente tem que lutar. Chegou a visita, chegou. Olha, é o que eu faço quando minha filha vem. Bom, eu vou para a igreja, você quer ir comigo? Vamos. Tudo bem? Então, é assim, não vai. Então, você me dá licença, porque eu estou indo adorar a Deus. Porque é Deus, em primeiro lugar, que nós temos que colocar na nossa vida, não é verdade? Aí, um dia, o rei, ele fez uma estátua de ouro, e todos tinham que se prostrar e adorar a imagem. E esses 3 jovens, eles não se prostraram, nem adoraram a imagem, porque eles só adoravam ao Senhor, o Deus vivo, o nosso Deus. Então, o que aconteceu? O rei ficou muito bravo e jogou eles na fornalha de fogo ardente. Mas o Senhor era com eles, dentro da fornalha. Aí o rei falou, mas nós não jogamos 3, por que eu vejo 4? E um é semelhante ao Filho do Homem. E o Senhor, ele estava dentro da fornalha, passeando com os 3 jovens. Naquele momento, o rei mandou tirar aqueles jovens de lá dentro, e eles não tinham um queimado, cabelo, nada, não tinha acontecido nada. Do jeito que eles entraram, eles saíram dentro da fornalha do fogo ardente. Então, isso daí é para nós ver como que o Senhor, ele trabalha na nossa vida.
Às vezes nós não damos conta do que o Senhor tem feito todos os dias na nossa família, na nossa vida. O simples ar que nós respiramos, o Senhor que nos dá. O amanhã ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Então, nós temos que realmente adorar ao Senhor, porque o Senhor, ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Daniel também, por inveja, ele foi jogado na cova dos leões. Deus, ele podia ter impedido Daniel de ter sido jogado na cova dos leões, mas Deus, ele quis provar que ele é um Deus poderoso, e ele conseguiu provar isso para aquele rei, tanto na fornalha de fogo ardente, porque nós sabemos que o rei se arrependeu, e o rei falou que a partir daquele momento, todas as pessoas tinham que adorar ao Deus vivo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também. O rei, ele gostava muito de Daniel. Naquele dia que ele colocou Daniel na cova dos leões, foi ele que colocou. Mas fizeram uma emboscada, não é emboscada que fala, mas fizeram uma emboscada para Daniel, e sabia que só iam conseguir pela religião de Daniel, porque Daniel, todos os dias ele orava a Deus, de manhã, à tarde, ele orava para o lado da cidade onde ele adorava a Deus. Então, ele era 3 vezes por dia, ele fazia essa oração na presença do Senhor. E as pessoas tinham inveja, porque Daniel, Deus deu a ele interpretação de sonhos, visões. Então, muitas vezes ele interpretou os sonhos do rei, e ele era mais inteligente do que todo mundo, todos os povos que andavam junto com o rei. Aí, sempre tem aquele, né, que não gosta que a pessoa é melhor do que ele. E Daniel era melhor, porque Deus tinha dado a Daniel sabedoria e o conhecimento de sonhos e de visões. Mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel pôde ficar tranquilo dentro daquela cova, talvez até deitado, encostado no leão, como um travesseiro, né? No outro dia o rei chegou bem cedo de manhãzinha e falou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, o Senhor te livrou? Ele falou: sim, rei, eu estou vivo. O Senhor fechou a boca dos leões. Então o Senhor, ele estava lá, protegendo Daniel também de todo mal. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor, ele está do nosso lado. Ele está nos protegendo. Às vezes a gente não vê, nós não vemos o livramento de Deus, mas Deus, ele tem nos dado livramento todos os dias. Quando nós precisamos, Deus está lá no nosso lado. E assim como ele livrou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ele também deu um livramento, que é esse milagre urgente, que realmente eu nunca tinha pensado que tinha sido um milagre urgente. Mas Deus, ele falou assim: você vai falar do milagre urgente que eu operei na sua vida. Eu falei: eu nem sabia que era um milagre urgente. Era um milagre urgente, mas eu não tinha percebido que o Senhor tinha me dado um milagre urgente na hora. Vocês entendem? Foi isso que aconteceu. Então, igual todo mundo sabe mesmo do que aconteceu com o Júnior, quando ele sofreu um acidente.
Quando foi umas 2 horas da manhã, 1 hora, não me lembro, ligaram na minha casa e a pessoa já pensou que ele estava morto. Por quê? Porque o carro abraçou o poste e acabou o carro. Ele e o amigo dele, graças a Deus, saíram com vida, um arranhãozinho na sobrancelha. Por quê? Por causa da oração, a oração de mãe. Tem muito valor, gente. Nós nunca podemos desistir de orar pelos nossos filhos. Para quem tem marido, pelos maridos. Nós nunca podemos desistir de orar pelos nossos familiares. Chegamos lá no hospital, ele estava falando mais do que a boca. Aí meu marido ainda falou para mim assim: olha, toma um táxi e vai todo mundo embora. Eu vou ficar aqui, que tinha que fazer o BO. Eu falei: não, a gente veio junto, a gente volta junto. E voltamos juntos, sim. Graças a Deus, ele saiu ileso desse acidente. O Senhor já tinha dado o livramento. Aí, quando nós desce aí no viaduto, passou uma Saveiro, aquele saveirinho aberta lá atrás, não sei se era Saveiro também, né? Porque na época existia 2 marcas. Aí mexeram com a menina, que era a namorada dele, e ele fez um sinalzinho de dedo, né, que não devia ter feito. Nós estávamos na frente e ele estava um pouquinho atrás conversando com a menina. Então nós não vimos nada. Quando chegou aqui nessa rua, bem aqui neste lugar, no começo, quando nós acabamos de virar, demos uns passos, a perua apareceu, a Saveiro. Tinha uns 10 homens. Estavam armados? Tinha pessoas armadas, sim. Mas Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que eu não vi arma de ninguém. Eu só vi os homens. E ainda, mãe, agarrou um homem lá, perdi meu óculos, achei que ia resolver a situação, né? Mas não, gente. Eles também não fizeram nada com nós. Para falar a verdade, eles ignoraram a gente. Tudo que eles queriam era a vida dele. E jogaram ele no chão. E começaram com chute, pontapé, e falar: eu vou matar, vamos matar, vamos matar. Aí eu fiquei assim meio perdida na hora. Às vezes tem coisa que é tão rápido, a gente não entende. Eu só vi um monte de homem lá em cima do Júnior. Aí, quando eu vi mesmo que realmente ele ia perder a vida, porque eles iam matar ele, eu orei, eu clamei pelo nome de Jesus Cristo. Eu só me lembro que eu falei: em nome de Jesus, para. E o milagre que Deus quer que eu passe para a igreja, realmente, foi que quando eu acabei de falar isso, eu senti aquela paz, aquela coisa diferente. Eu acho que Deus, ele mandou os anjos dele lá naquele lugar, e a gente sente a presença do Deus Altíssimo naquele lugar. Foi maravilhosa, uma sensação que eu realmente gostaria que todo mundo sentisse o que eu senti naquela hora. Os homens, todos, foram embora naquele momento. Naquele momento, desapareceu todo mundo. E nós ficamos lá assim, parados, sentindo aquela coisa maravilhosa. E foi exatamente isso que o Senhor quer que eu passe para a igreja. Porque no outro dia, eu com a pastora Cida, eu abria o culto, fazia o louvor, e quando eu abri a Bíblia para ler a palavra de Deus, o Senhor testificou na minha vida, porque a palavra que veio foi essa: no dia que eu clamei, o Senhor me ouviu. Igreja, eu pensei: meu Deus, o Senhor está falando comigo, porque ontem eu clamei o nome do Senhor,
e Ele me ouviu na hora. E esse foi um milagre urgente que Ele operou na minha vida, porque muitas vezes a gente quer o milagre de Deus. Mas Deus, Ele opera na hora dEle, não é na hora da gente, porque muitas vezes nós nem sabemos o que nós vamos fazer com aquele milagre. Nós somos igual criança. Nós pedimos e pedimos ao Pai. Pai dá isso, Pai dá aquilo, Pai dá aquela outra coisa. E a gente nunca, o Pai dá uma coisa hoje, amanhã a gente já quer outra. É a mesma coisa assim com Deus, que nós fazemos. Nós parecemos criança. Então o Senhor, Ele não atende nós na hora que nós queremos, Ele atende quando Ele acha que nós estamos prontas para receber aquilo que nós pedimos. Não é verdade? Então, é isso que o Senhor quer passar para a igreja, que na hora que nós precisamos realmente de um milagre urgente, é só nós nos colocarmos na presença do Senhor, nós clamarmos pelo nome de Jesus Cristo, que o milagre urgente o Senhor realiza nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, o Senhor, gente. Nós temos um Deus que é Deus de milagres. Aleluia! Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Pai amado, eu sei que fazia muito tempo que a igreja já tinha ouvido esse testemunho, mas o Senhor me falou que era para falar sobre esse milagre urgente que o Senhor fez na minha vida e na vida do Júnior. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, te agradeço pelos teus livramentos, pelo teu cuidado. Tu és santo, Tu és digno de toda honra, toda glória. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor ouça, meu Deus, o clamor da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai santo, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. E eu passo a palavra para o meu pastor, amém? Glória a Deus, aleluia.